Bom dia, turma. Eu vou gravar uns vídeos rápidos para vocês. Esse primeiro é falando sobre a atividade, sobre a agenda da disciplina que ainda falta cumprir, da disciplina de gerenciamento de cronograma, e um pouco sobre a atividade individual, falando das etapas, os modelos e algumas orientações, também levando em consideração questões e dúvidas que já foram feitas pelos colegas. Para começar, nesse período do curso da nossa disciplina, nós estamos preparando a atividade que vai de 14 a 21 de agosto, com entrega prevista para o próprio dia 21. Tem também um evento de questionário, que é a avaliação da disciplina, no próprio dia 21, e a preparação para a prova começa imediatamente a seguir, de 21 a 25. Em relação à atividade individual, é importante dizer que o trabalho ele vai ser revisado previamente, vai ter uma fase para quem entregar até a data final. Eu vou dar um prazo, vou fazer algumas orientações, apontar algumas melhorias e dar um prazo para reencaminhamento do trabalho já alterado, dando chance da gente interagir e gerar um resultado melhor em termos de conteúdo do trabalho e até na própria avaliação. Então, como dica, como orientação, eu gostaria que vocês observassem as respostas, sempre comparando com o enunciado do exercício, para garantir que os requisitos lá do início do caso de estudo não tenham sido alterados, quebrados. Tudo que está sendo construído no exemplo, no exercício, precisa estar de acordo com o que o cliente definiu. Por isso, essa observação para cada etapa, vocês voltarem na definição do cliente, nos requisitos do caso de estudo, e olhar se está cumprindo, se foi escrito, está cumprindo o proposto. São 5 etapas. Eu vou fazer nessa postagem, onde eu boto o vídeo, também o upload dos modelos, para que vocês não tenham dúvida qual é o formato que a FGV solicita, qual o formato de entrega dos trabalhos. Em relação à entrega, é importante também dizer que o arquivo precisa estar identificado num formato específico, com o nome do aluno que está nesse nosso slide. A atividade individual, ela fala de uma oportunidade profissional. E essa atividade ela vai ser entregue até o dia 25, como eu falei lá na agenda. Lembrando que eu vou receber as etapas consolidadas, com a chance de revisão e de uma segunda entrega, mais o trabalho com as 5 etapas, para que a avaliação seja feita no plano de projeto e na matriz, já de uma forma mais global. Essa oportunidade profissional ela está bem descrita em 10 itens. Temos 10 slides explicando que é uma oportunidade de alguém que tem uma especialização a mais, de se colocar numa empresa que é fora do país. Então, o mínimo que a gente precisa, como eu falei anteriormente, é não descumprir essas regras que estão aqui. Então, quando ele diz oportunidade profissional, a Argos Mentor é uma empresa de pesquisa bioquímica multinacional voltada para a promoção da saúde humana, ele vai falando detalhes do que seria essa oportunidade. Ela é pioneira, tem liderança e vamos continuando. Fala da política de recursos humanos, onde está instalada, quais são as competências. Então, assim, em relação a isso, em algum momento aqui, ela começa a colocar o nosso plano de projeto, porque fala de um aluno que conheceu a empresa e colocou o currículo lá. Como ele tem especialização, apareceu uma vaga interessante, falando como se essa vaga fosse uma vaga que ele já buscava, que era muito importante na carreira. E começa a dizer quais são as necessidades da família, dele e da própria empresa, em termos de tempo de chegar para atender, aonde fica essa filial, decisões como levar ou não um bicho de estimação, como fazer uma movimentação da família, quem vai e quem não vai. Então, nesses 10 primeiros itens, nesses 10 slides, tem alguns requisitos e algumas restrições colocadas. Vai falando do que seria o nosso caso, o tempo aqui.
requisito 5 fala que ele precisa estar lá em 14 dias corridos. Por exemplo, né? Teria que ler atentamente todos os itens. E assim por diante. Até a temperatura, o fato de ter uma mulher que trabalha, uma sogra, e vamos em frente. Então, em termos de colocação do que seria a vida desse candidato, né, que vai viajar a serviço, são 10 itens. E depois começa a descrever como seria uma estrutura analítica do projeto, quais são os entregáveis e as premissas. Tem documentos que são já pré-escritos, assim, que já tem algum esboço, onde fala que é necessário fazer um planejamento desse projeto para saber quais são as necessidades, quais são os produtos e preparar a mudança, que está dividida de alguma forma na mudança do próprio trabalhador, né, que está aceitando a vaga, e da família dele, avaliando a cada premissa assumida e a cada necessidade nova ou colocada ou retirada do contexto desse caso de uso, se aparece algum outro entregável. Uma lista de premissas e de restrições desse projeto é apresentada logo a seguir, continuando. E a estrutura analítica é colocada já no exercício. Na primeira etapa, o que é pedido? Que em cima da definição do caso, das explicações sobre essa oportunidade profissional e da lista de atividades da EAP, né, da estrutura analítica do projeto, que vocês listem as atividades. Quais são as atividades para cada pacote de trabalho da EAP? Aí a gente tem aqui algumas dúvidas de colegas, onde fala que não entendeu ou não identificou muito bem os pacotes de trabalho. Como resposta, a gente pode dizer que a estrutura analítica já está estruturada no exercício, né? Contém os pacotes de trabalho. Tem que pensar e listar, né? Gerar um conjunto de atividades necessárias para realizar cada um daqueles pacotes de trabalho. O que é a EAP e detalhes sobre isso, nesse ponto da disciplina, como a gente faz par com gerenciamento do escopo, eu imagino e tenho certeza que vocês já compreendem bem. Então, o nível mais baixo da EAP é o pacote de trabalho. Ele é que vai ser subdividido em lista de atividades. Uma vez que se gere a gente tem o EAP, se gere a lista de atividades e se chegue também a ter um diagrama de rede, que é a etapa seguinte do trabalho, o que é importante, eu coloquei aqui como comentário, é que vocês confiram também se está adequado, se o diagrama de rede e a EAP estão convergindo. Se houver alguma divergência entre o diagrama de rede e o pacote de trabalho, eles precisam ser adequados para que esse projeto, alguém lendo todos os documentos do projeto, consiga entender e consiga verificar que existe uma adesão, que está espelhando o que foi dito na EAP, o que é definido como a estrutura do projeto, está adequado naquela rede, né, no diagrama que vai ser tratado e que vai gerar o cronograma. Uma segunda dúvida, falando sobre o que seria a atividade dessa etapa e da precisão gerencial. Dentro do plano de gerenciamento do projeto, existe espaço para falar qual é a precisão gerencial, quer dizer, como esse projeto vai ser acompanhado, qual o nível de detalhe que vai ser dado no acompanhamento do projeto. Mais uma pergunta foi em relação à EAP, que uma colega falou que conseguiu se sentir mais confortável em relação a procurar a EAP ou entender o que seria quando viu as definições sobre descrição de pacotes de trabalho, falando que as atividades são verbos no presente, que os marcos são verbos no passado, que os pacotes são substantivos. Então eu relembrei isso aqui. Na segunda etapa, vai ser feito o diagrama de rede, utilizando o método de precedência, o PDM, que tem que ter
O início, né, dentro desse diagrama de precedência, vai ter que ter uma atividade de início e outra de fim, que são 2 marcos do projeto. Existe uma orientação de colocar cor diferente para dependências obrigatórias e preferenciais. Com isso, a gente já consegue dizer a duração do projeto, já consegue estimar a duração. Ele pede nessa terceira etapa que reveja, como eu falei, que reveja o estudo, para garantir que está adequado ao que foi pedido pelo cliente. E aí a estimativa é feita com PERT, calculando o desvio padrão, e tem uma dica aqui sobre a duração, né? Que ela não é mediana, a duração mais provável não é mediana entre o otimista e a pessimista, existe uma fórmula lá no PERT para esse cálculo, e que a duração do projeto não é uma preocupação nessa fase, nessa etapa 3, que é possível que o prazo total ele passe do prazo final lá dos 10 a 14 dias, né, do prazo que foi determinado pela empresa para a mudança do novo candidato. Então, nesse momento, é estimar de uma forma mais realista e não levar em conta ou não se preocupar ainda com a data final. Na quarta etapa, existe um cálculo do desvio padrão para verificar se tem folga ou se tem folga negativa nesse projeto. E aqui tem as fases, né? O que é para ser feito na etapa 4. Que a folga é negativa, o que fazer com o desvio padrão, que é possível utilizar um software nesse momento para poder conferir os dados e conferir o que foi planejado, mas de que de qualquer forma vai ser necessário na entrega do trabalho ter o cálculo, né, o entendimento do que foi feito dentro do software. E também uma segunda parte da etapa 4, falando da utilização de técnicas para redução do cronograma. Um comentário importante aqui é que depois de utilizar a técnica de redução do cronograma, é necessário fazer um novo cálculo do desvio padrão, recalcular o desvio padrão. E na quinta etapa a gente fala do preenchimento do plano de gerenciamento do cronograma. E existe um comentário sobre poder utilizar um outro modelo, mas esse outro modelo ele tem que incluir todas as informações, então é interessante vocês usarem até o modelo da FGV. Falo mais uma vez da entrega, o formato, o nome do arquivo, que vai ser encaminhado para o professor tutor para correção, e uma segunda possibilidade de correção. Um abraço, a gente vai voltar com novos vídeos.